Fala galera, sejam bem-vindos ao 51º episódio dessa quarta temporada do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aqui mais uma vez o pedido para assinar no nosso podcast e ter toda semana um conteúdo novo sobre inovação, inteligência emocional, liderança e muito mais. Se você preferir, também pode acompanhar a gente em outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. E semana passada eu estava refletindo sobre a forma como as pessoas se motivam, né? Eu, por exemplo, sempre achei que eu era motivado pelo incentivo, pelo fato das pessoas acreditarem em mim, confiarem que eu sou capaz, mas que hoje em dia eu acho que o meu maior motivador é quando alguém coloca em dúvida a minha capacidade. E só recapitulando, a motivação é essa força intrínseca, né, que impulsiona a gente nas nossas ações em direção aos nossos objetivos. E nesse episódio eu vou explorar um pouquinho dessas duas principais dinâmicas da motivação sob o prisma das perspectivas aí da neurociência, da psicologia, e explicando um pouquinho aí como cada uma influencia nosso comportamento. E para quem não conhece ou nunca ouviu falar, a neurociência é a área da ciência que se dedica ao estudo do nosso sistema nervoso, sendo considerada aí até um ramo da biologia. Ela tem aí desempenhado um papel muito importante na compreensão e da motivação, especialmente através do estudo dos neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, que eu falo muito aí, vocês me ouvem falar nos episódios. A dopamina ela é sempre associada ao prazer, mas existem aí pesquisas que também sugerem o seu papel na motivação por ser ainda um neurotransmissor bastante complexo. Por exemplo, foi observado que em ratos com déficit de dopamina, eles apresentam a perda total de interesse para a realização de ações que são fundamentais, como por exemplo, pressionar uma alavanca ou percorrer um labirinto que está relacionado a obter comida. Então, isso sugere que a dopamina ela desempenha aí um papel crucial nessa motivação e que pode sim levar a sistemas complexos e que façam mal caso não sejam acionados, né? Lembra daquele episódio do brócolis com sabor de chocolate? É exatamente isso, a gente às vezes precisa acionar de alguma maneira esse sistema para que a gente tenha aí os benefícios. E a psicologia, por outro lado, ela se dedica ao estudo da mente humana, né? Dos nossos processos cognitivos e dos nossos comportamentos. Ela ajuda a gente a entender como os nossos pensamentos e emoções influenciam na nossa motivação. Por exemplo, tem a teoria da autodeterminação, uma teoria da psicologia, né, que é amplamente aceita sobre esse prisma de motivação, que sugere que a nossa motivação ela é mais forte e mais sustentável quando a gente está engajado em atividades que são gratificantes, que estão alinhadas com nossos valores, com nossos interesses pessoais. A gente vai dar uma olhada então nesses dois comportamentos e nas ações benéficas e prejudiciais que podem ser engatilhadas em casos de cenários tanto positivos, onde a motivação é através do engajamento, quanto em cenários negativos, que é através da dúvida ou dos desafios, né? E nos cenários positivos, geralmente eles envolvem aí encorajamento, apoio, com frases que geralmente são como vai em frente, você consegue, que podem aumentar ali a nossa autoestima, a nossa confiança, levando a gente a uma motivação para alcançar os nossos objetivos. E esse impulso positivo, ele pode sim ser a faísca que acende aí uma determinação que vai fazer com que a gente saia da inércia e ande em direção aos nossos objetivos. Então, por um lado, isso tem ações benéficas, como por exemplo a persistência, aqueles que são motivados por cenários positivos, eles, segundo a teoria da autoeficácia do psicólogo aí canadense Albert Bandura, eles tendem a persistir diante de desafios, diante de dificuldades, exatamente pela crença de suas habilidades. Também tem a parte da colaboração, eles são mais propensos a buscar e aceitar a ajuda dos outros, o que pode levar a resultados melhores, melhor interação social e, obviamente, o apoio de outras pessoas, a fortalecer as suas crenças e autoconfiança, mas também tem comportamentos e ações que são prejudiciais, como por exemplo a complacência, que eles gostam ali de elogios constantes e se não forem ali equilibrados, eles podem resultar na falta de esforço para aprimoramento, contrariando aí, por exemplo, algumas teorias que destacam a importância da autonomia e da competência relacionada à motivação humana. Dependendo também do cenário, eles podem buscar de forma incessante a aprovação externa, por buscar entender que isso é o que vai fazer com que eles saiam da inércia. E aí isso pode se tornar uma armadilha, comprometendo a motivação, tendo também uma abordagem onde as pessoas acabam se subjulgando, se colocando mais para baixo, e aí esse cenário também leva ao medo de decepcionar os outros. Como existe aí essa questão da confiança externa, né, muito grande, onde você bota a sua capacidade em prova buscando a aprovação dos outros, né, a validação dos outros, talvez você congele por medo de decepcionar as pessoas, ao invés de gerar ali um impulso de ação que vai fazer com que você haja, né? Então você pode acabar
chegando a um cenário exatamente contrário ao que você está buscando, que é deixar de agir em direção ao seu objetivo. Já ao contrário dos cenários positivos, os cenários negativos, eles são repletos de desafios e dúvidas de que você é capaz, né? De que ali gera um impulso da necessidade de provar alguma coisa, com frases, por exemplo, como eu duvido que você vai conseguir, que levam as pessoas a querer provar que os outros estão enganados e, consequentemente, superar os seus obstáculos, que muitas vezes são apenas psicológicos, né? Então existem comportamentos positivos em relação a esse cenário, que é resiliência, aqueles que frequentemente desenvolvem esse comportamento, estão acostumados a superar desafios. Autossuficiência, eles se tornam mais autossuficientes porque eles estão motivados a provar que eles, com suas habilidades e por conta própria, são capazes de superar seus objetivos. Mas, por outro lado, também existem comportamentos prejudiciais, como, por exemplo, o estresse, a ansiedade, aquela constante pressão para provar aos outros que os outros estão errados, pode levar, sim, ao estresse e alertando aí sobre a importância de buscar esse equilíbrio para o seu bem-estar social, para não também deixar de lado a sua interação humana, e aí você está sozinho ali querendo provar o tempo todo que você é capaz. E além disso, ainda tem o cenário da competitividade excessiva, né? Que é aquela busca pela vitória, por poder conseguir os seus objetivos, mostrar para os outros que os outros estão errados, e eventualmente isso pode fazer com que você esteja constantemente buscando superar alguém ou superar algum obstáculo. E determinar o seu estilo de motivação, seja por cenários positivos ou negativos, envolve aí uma autoanálise, uma reflexão sobre as suas respostas emocionais, comportamentais e até cognitivas diante desses estímulos. E eu tenho aqui algumas dicas, né, de como é que você pode fazer para que você descubra e tenha clareza sobre qual é o teu perfil, né, nesses momentos e o que te motiva, né? O primeiro ponto é a reflexão pessoal. Dedicar um tempo para que você reflita sobre as situações que você passa, como você se sente motivado em cada uma dessas situações, perguntar a si mesmo quais são as situações que me impulsionaram por cenários positivos, por elogios, ou quais foram as que me impulsionaram por desafios e críticas. Um outro ponto é observar suas emoções, prestar atenção quais as emoções estão relacionadas aos cenários que você observou, se elas te trazem alegria, se elas te trazem tristeza, que motivos você tem para seguir em determinados cenários, motivos aí emocionais. Outro ponto é examinar os seus comportamentos, analisar como responde a esses desafios e também buscar feedback, pedindo opiniões, consultando seus amigos, familiares, colegas, sobre como eles percebem o seu comportamento diante de determinadas situações, para identificar, para te ajudar, né, a identificar se você reage melhor a oportunidades ali de incentivos, por encorajamento, ou se você reage melhor por críticas e desafios, onde você realmente tem que buscar provar aos outros que os outros estão errados. Ou seja, tanto a neurociência quanto a psicologia, elas oferecem visões interessantes sobre a motivação. A neurociência ajudando a entender ali os mecanismos biológicos relacionados à motivação, enquanto a psicologia ajuda a gente a entender como os nossos pensamentos e emoções influenciam. E aí, combinando essas duas perspectivas, a gente pode ter uma compreensão mais complexa. Mas é importante entender que a motivação ela varia de pessoa para pessoa. O que motiva uma pessoa pode não motivar a outra, inclusive em tempos diferentes. Você, num momento, pode ser motivado por um desafio, e em outro momento você precisa que tenha alguém do seu lado que te encoraje, que fala, cara, dando certo ou dando errado, eu tô aqui por você, eu tô aqui com você. E, obviamente, isso vai ajudar você a dar um passo adiante de acordo com o seu objetivo. Alguns, obviamente, podem florescer aí com essas mensagens positivas, enquanto outros podem se beneficiar dos desafios que estimulam aí a resiliência, a autossuficiência, a autoeficácia. Então, para tentar motivar alguém, não só a si mesmo, mas para tentar motivar alguém, você tem que ter clareza do que funciona melhor para essa pessoa. E lembre-se que a chave da motivação é o equilíbrio. Também não adianta você chegar aos extremos, porque isso vai acabar gerando o efeito contrário, o efeito de desmotivação e de congelamento. É importante equilibrar esse encorajamento, esse desafio, para manter a motivação no nível saudável, evitando aí o estresse, a ansiedade e outras situações que podem acabar prejudicando o seu dia a dia. E essa foi a mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada, semana que vem vai ter um último episódio, e aí eu dou uma parada até 2024 para poder gerar aí novos conteúdos, conseguir ter
um conteúdo bem bacana para vocês e também vão ter novidades aí, espero, para 2024, mas eu conto aqui em outros episódios, tá bom? Se gostou, curte, compartilha, favorita, deixa o seu comentário e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.